Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos, e a libação, foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia! Porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal! As manadas de gados estão confusas, porque não têm pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel, capítulo 2. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei,
ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos, e a libação, foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia! Porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal. As manadas de gados estão confusas, porque não têm pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel, capítulo 3. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos, e a libação, foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia! Porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal. As manadas de gados estão confusas, porque não têm pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Quem foi o profeta Joel na Bíblia? Joel foi um profeta que escreveu um dos livros do Antigo Testamento, sendo também citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro. Para sabermos quem foi Joel na Bíblia, precisamos considerar que, apesar do profeta Joel ser o personagem mais conhecido que leva esse nome, outros homens com o nome Joel também são citados. Joel era um nome muito popular entre os hebreus, daí se explica a quantidade de personagens bíblicos que tinham esse nome. O nome Joel significa o Jeová é Deus. Neste estudo bíblico, conheceremos todos os personagens da Bíblia com o nome Joel, além, é claro, do profeta Joel. O profeta Joel.
Na verdade, pouco se sabe sobre ele, pois não existe nenhuma referência feita a ele em outros livros do Antigo Testamento a não ser no livro que leva seu nome. O pouco que sabemos da biografia do profeta Joel é exclusivamente indicado pelos seus escritos. Com base neles, sabemos que o profeta Joel era filho de Petuel e vivia em Judá, muito provavelmente em Jerusalém. Não se sabe exatamente a época em que o profeta Joel viveu, simplesmente porque a data de seu livro também permanece incerta. Alguns estudiosos sugerem algo em torno de 830 a.C. É verdade também que alguns intérpretes não o consideram como sendo uma figura histórica, ou seja, segundo eles, o nome Joel não se trata de uma pessoa real e apenas indica o tema da profecia do livro especialmente destacado em Joel 2:26,27. Obviamente essa posição não faz nenhum sentido, pois o livro de Joel deixa bem claro o perfil histórico do personagem, citando o nome de seu pai e dando pistas sobre a região a que pertencia. Além disso, no Novo Testamento o apóstolo Pedro faz uma referência à profecia de Joel, colocando claramente o profeta Joel como sendo uma figura histórica, 7:2 e 16:17. Sobre o livro de Joel. 29º livro da Bíblia, aqui acompanhamos os esforços do profeta Joel na tentativa de fazer com que o povo de Israel voltasse suas vidas aos ensinamentos do Senhor e para que através do arrependimento desfrutassem de suas bênçãos. A autoria do livro é atribuída a Joel. Ao longo dos 3 capítulos podemos acompanhar algumas profecias trazidas pelo profeta Joel, que lembravam ao povo da vinda do Senhor e do seu julgamento. O profeta utiliza acontecimentos a fim de alertar o povo para que crescem em Deus. Um desses acontecimentos foi a praga de gafanhotos que infestou e destruiu plantações. Joel compara essa situação a um exército de inimigos que viria para destruir as nações. E para evitar a destruição, era necessário que todos se arrependessem e jejuassem em busca do perdão de Deus, pois o dia do Senhor se aproxima, dia do juízo de Deus sobre a população e sua ira sobre os inimigos. Portanto, neste livro podemos acompanhar o trabalho de Joel em chamar o povo para o arrependimento dos seus pecados, mostrando-os a necessidade de crer no Senhor. Joel ainda nos faz entender a aproximação do dia do Senhor. E para aqueles que se arrependerem e crerem verdadeiramente em Deus, será um dia de salvação.